Abra aí sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Criamos hábito de nos relacionar com Deus. A gente aprende que é o único lugar que espiritualmente você se refaz. Você não se refaz, seja emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, em nenhum outro canto que não seja em Deus. Pode até ser que os conselhos, palavras de motivação te ajude. E essa ajuda, na maioria das vezes, são momentâneas. Mas o socorro que faz com que as pessoas que são socorridas por Ele e que permanecem com isso só vem de Deus. É algo que é durável. Não é algo que você recebe hoje e amanhã você já está se perdendo de novo. Porque o conselho, a alta ajuda, ela vai te trazer um certo benefício, um prazo de validade. E é a pessoa que vive assim, já percebe que a todo momento ela vai precisar dessa alta ajuda. Porque é a única coisa que faz ela sorrir um pouco. É um bom conselho, uma boa orientação. Mas quando nós temos uma vida com Deus, nós sabemos onde recarregar a bateria. Nós sabemos o lugar que nos refaz, que nos traz força, que nos traz condição, que nos traz capacidade. Você sabe que a água ela tem um papel fundamental para o ser humano, certo? Você sabe que a base ou a definição da água para o ser humano é vida, vamos dizer assim. A água produz isso. Se você fica sem ela, você morre de sede. Então quer dizer, a gente sabe como matar a sede. Bebendo, pode tomar suco, pode tomar refrigerante, qualquer outro líquido que não vai matar a sua sede, como a água, ela mata a sede das pessoas que são sedentas. Assim é Deus. Ele é fundamental na nossa vida. Se você não aprender, se você não entender dessa forma, no momento que você tiver fome, você vai procurar comida em outro canto. E por mais que seja ajudado, entre aspas, você não terá o socorro que você precisa. É apenas Deus que traz o alimento que vai de fato, de verdade, saciar a sua fome. Que vai fazer você estar satisfeito. Amém, igreja? Ainda que você tenha que passar lutas e guerra, mas você vai estar sossegado, sossegada. Assim como a água mata a sede, Cristo, o nosso Deus, é o único que nos dá condição para nos manter de pé em meio às guerras, às lutas da vida. Olha só, presta atenção o que diz aqui no verso 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali, o que Jesus fazia, igreja? Orava. Olha aqui para mim, por favor. O que a Bíblia disse aí? Em outras palavras, esse pequeno versículo. Que Jesus fez o quê? Qual é o detalhe? Não, do início ao fim, vamos lá. O detalhe. Ele se levantou. Não. De madrugada, saiu para onde? Para um lugar deserto. A fim de quê? De orar. Falar com Deus. Você sabe que o ministério do Senhor Jesus, eu posso dizer assim que não pode ser comparado com nenhum ministério depois dele. Existiam os apóstolos, como o apóstolo Paulo, outros apóstolos, corrido demais. Mas Jesus, ele não tinha, posso dizer assim, tempo. Como muitas vezes a gente não tem. Era o dia inteiro pregando, falando, curando, libertando. Se ele fosse olhar, como muitas pessoas veem assim, ele poderia dizer, não tenho tempo, meu pai, para falar com o Senhor. O Senhor sabe que eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. Ele poderia argumentar isso. Porque ele era um ser humano igual eu e você. Igual a nós.
que sentia fome, sentia sede, sentia cansaço. Mas você percebe que mesmo ele tendo essa rotina inteira durante o dia todo, ele não parava. O tempo que ele começou a fazer a obra de Deus, ele não parou. Era dia e noite, noite e dia, e todos os dias ele fazia isso. Sempre tinha alguém, e não eram poucos, eram muitos. Muitos que se chegavam até Jesus. Jesus só andava acompanhado por uma multidão apertando ele porque queriam ser curados, tratados, libertos, transformados, queriam ser tocados, queriam ser abençoados. Então o ministério de Jesus era assim. Mas você percebe que mesmo em meio a essa turbulência, essa pressão, posso dizer, expressar assim, que ele vivia de tanto fazer a obra do seu Pai, mas aqui você percebe que ele mesmo, tendo essa rotina, ele tira tempo para falar com quem? Com Deus. E qual é o tempo? É o pior tempo? É o melhor. Sabe por quê? O filho, ele tem vida com o pai. O filho, ele tem vida com Deus. O servo, ele tem que ter esse entendimento. E você, às vezes, pensa como que você vai vencer as suas guerras. Reclamando, murmurando. Enquanto a igreja não entender que não existe nenhum outro lugar para você se refazer que não seja em Deus, você sempre vai viver assim, perturbado, e tendo sempre justificativa para não fazer o que tem que ser feito. Não depende de mim, igreja, isso é pessoal, mas a vida de um homem, de uma mulher, como servo, é sempre estar em contato com o seu Criador, com o seu Deus. Você percebe que as pessoas te ajudam por um lado e tiram pelo outro? Às vezes acontece isso. Só que Deus não, Ele sempre vai te ajudar, ainda que muitas vezes essa ajuda venha de forma de disciplina, de dureza, mas é a ajuda dEle para você. Jesus passava a maioria do tempo pregando, ensinando, exortando, curando, libertando, mas alta madrugada. Não se diz exatamente o horário, mas de madrugada. Ele se levanta. Ele não se curva ali, não. Eu não vou dizer cama, que naquela época era praticamente, o leito era o chão, uma palha, um lugar qualquer. Mas ele não, vamos dizer no linguajar de hoje, ele não se curvava no pé da cama para orar, não. Ele ia para o lugar deserto, sozinho, com Deus. Melhor horário e o melhor lugar. Que melhor lugar, pastor? É o melhor lugar. Porque nem todo mundo vai estar nesse lugar. Só está nesse lugar quem tem vida com Deus. E o deserto, quando você tem vida com Deus, é como se você tivesse em um campo blindado. Porque do lado de fora estará lá os problemas, mas a tua sintonia com Deus, ela sempre vai se manter pelo compromisso e vida do servo, do filho que tem com o seu Criador. Nós precisamos aprender onde nos refazer, onde buscar ajuda, socorro. Não é em redes sociais, não é com o vizinho que muitas vezes te direciona a seguir um caminho errado, principalmente que não tem vida com Deus. A direção sempre vai ser essa. Para de ser besta, vai lá, se vinga, faz isso, faz aquilo. Quando Deus, ele espera que os seus filhos tenham sim vida com Ele, tenham sim momento para tirar, para poder expressar, se comunicar. Quem não gosta de ser atendido, quem não gosta de ser ouvido, quem não gosta de ser abençoado por Deus, mas no mínimo elas não conseguem tirar para chegar, para conversar com o seu Deus, com o seu Senhor. O cansaço fala mais forte, a exaustão fala mais forte, os seus afazeres falam mais forte, os seus problemas falam mais forte, as dívidas, as lutas, perseguições, as injustiças, tudo isso falam mais forte do que ela entender. Eu estou necessitado de me comunicar com Deus. E às vezes o cansaço, não, deixa para outro dia, e você mais um dia ficou sem falar com o Senhor, sem contar para Ele o seu problema. Não, amanhã, e esse amanhã nunca chega. O hoje nunca chega, o agora nunca chega. Porque você sempre vai adiando. Cansado, igreja.
Tire tempo para falar com Deus. Exausto, perseguido, injustiçado, caluniada, como é o seu caso, mas tire tempo para falar com Deus. Tire tempo para se comunicar com Deus. Faça isso. E se você estiver achando que está muito cansado, ore. Porque não pode você fazer isso com um pesar, não. Você não pode tirar um tempo para Deus como se fosse um fardo exaustivo e cansativo dentro de você. Não, você tem que fazer isso e fazer com amor. Com amor. Há quantos meses você não faz isso? E hoje você vai fazer isso. Nessa madrugada de hoje para amanhã, você vai tirar esse momento para falar com Deus, para se comunicar com Deus, para buscar o socorro dele, mas você vai tirar o melhor horário. É como se você fosse ali fazer algo que você muito gosta de fazer, com amor mesmo. Amém? E sem se preocupar com o tempo. Ah, já orei tudo isso. Nossa, faz a hora que eu estou aqui, não passou 10 minutos. Não faça isso. Tenha prazer de se comunicar com Deus. Você sabe que isso aqui, quando existe isso aqui dentro do ser humano, o cansaço não atrapalha, porque tem amor, tem prazer de falar com o Pai. É o que Jesus fez, foi o que Jesus fez. Prazer de falar com o Pai, prazer de estar junto com o Pai. O cansaço físico não é um empecilho. O cansaço emocional, o problema psicológico não é um empecilho que as pessoas falam e fazem ao teu respeito. Não é um empecilho para você continuar amando o teu Deus, para você continuar se comunicando com o teu Criador, para você continuar falando, buscando, adorando, servindo com toda a tua força e de todo o teu coração. Não é um empecilho, mas isso tem sido de fato difícil para algumas pessoas, porque não tem prazer em falar com Deus. Não tem prazer de se comunicar com Deus. Não tem. Enquanto os demais talvez estavam dormindo, Jesus ele tirou alta madrugada, tempo para ir ao deserto para falar, para orar. Falar com Deus. É aqui, igreja. Não no deserto especialmente, mas aos pés de Deus. É aqui que a gente se refaz. Jesus ele foi um homem muito perseguido, tanto é que foi morto. Mas ele sempre se refazia aqui nos pés de Deus. Sempre ele se refazia aqui nos pés do Senhor. E é isso que a igreja precisa aprender. Amém. A falar com Deus. Ah, eu estou com um problema, eu vou falar com o médico. Ah, eu estou com um problema, eu vou falar com fulano. Você tem que aprender a falar com Deus primeiro. Você tem que aprender a se comunicar com o teu Criador, com o teu Senhor. Faça isso para você ver se você vai andar perturbada, enlouquecida pelas coisas tão simples e pequenas, talvez gigantes para você, porque você não está conseguindo entender e perceber que Deus está aí sempre do teu lado, te ajudando, estendendo a mão. Mas infelizmente você tem dificuldade de vê-lo, porque o teu momento com Deus que dá e faz com que a nossa visão se abra para enxergar que Ele sempre esteve do nosso lado, pelo fato de você não ter esse contato com Ele, dificilmente você vai enxergar a porta aberta. É como se Deus estivesse distante de você. Não, é você que não está ouvindo, é você que não percebe, mas Ele sempre esteve no lugar de que Ele sempre mereceu estar. No primeiro, no centro da nossa vida, quando você assim obedece. Aí o versículo 36. Procuravam-no diligentemente Simão. E o que mais? O 36, gente. E os que com ele estavam, tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, fazendo o que, igreja? Deles, os demônios. Olha aqui, ninguém faz nada extraordinário se não tivesse contato com Deus. Por que tem? Aqui tem energia. Por que acendeu, igreja? Qual é o segredo que acendeu? Porque a lâmpada está conectada à fonte
de energia. Se a gente, por um acaso, cortasse o que conecta a lâmpada, que é os fios, mesmo a lâmpada prestando, mesmo tendo energia no prédio, mas por não estar conectado a lâmpada na fonte, não ia funcionar. Então nós só damos certo se nós estivermos também conectados na fonte chamada Jesus, que é o nosso caminho, que é o nosso Senhor, que é a vida que nós precisamos. Amém? Se estivermos fora da fonte, você nunca vai estar em sintonia com Cristo. Você nunca vai estar conectado. E por não estar conectado, aí o motivo por que você às vezes desiste. Então precisamos estar como? Ligado à fonte. E a gente só se liga à fonte quando a gente tem vida com Deus. E aí o problema vem, a fonte te acende, a fonte te põe para cima, a fonte que é Jesus te dá vida, te dá força, te dá capacidade, te dá energia, te dá esperança, confiança, porque você está ligado à fonte. Isso não produz, não vem de nós mesmos, vem de Deus. Tudo que nós precisamos para vivermos uma vida abençoada aqui não vem de nós mesmos, vem de Deus. E se não tivermos ligado como Jesus estava, mesmo todo dia você percebe, ele expelia demônio. Por que ele expelia demônio? A fonte estava, que é Deus, estava literalmente ligado a ele. Ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha o poder que era de Deus, ele tinha a sabedoria que vinha de Deus. Tudo isso era Deus que produzia. E a gente só consegue vencer se a gente entender do mesmo passo. Se eu quero ver o extraordinário vem por alguém que é extraordinário, que é Deus. E se eu não estiver ligado com Deus, como que pode acontecer o extraordinário se isso não é produzido de mim mesmo? O milagre quem faz é você? É Deus. Então o extraordinário, traduzindo que é o milagre, só acontece quando você está ligado com a fonte. O extraordinário, o que produz, o que faz o milagre, que é Deus. Fora dele, você pode estar bem de saúde, mas não vem o resultado. A gente precisa aprender isso aqui. Jesus chama, o povo procurava ele, aí Jesus chama os discípulos, nós não precisamos continuar. Foi para isso que eu vim pregar o evangelho. Ele não parava. Aqui eu já entendo que ele não acordou se comunicando com Deus, contato com Deus, amanheceu o dia, ele foi pregar. Foi falar de Deus. Sabe por quê? Porque a fonte, que Deus trazia essa capacidade. Ele não se via cansado, ele não se via exausto, ele não se via injustiçado, ele queria fazer o que a fonte, que é Deus, produzia dentro dele. É isso que falta para a igreja. Quer vencer na vida? Esteja sempre em contato com Deus. Esteja sempre em contato com o teu Criador. E é isso que vai fazer a diferença. Bem forte para o nosso Senhor.